As animações da DC Comics têm apresentado ao longo dos anos uma impressionante galeria de vilões, algumas das quais se destacam com os mais poderosos e icônicos vilões do universo das histórias em quadrinhos. No vídeo de hoje, exploraremos alguns desses vilões de alto calibre que habitam as animações da DC, mas antes de começarmos, gostaria de esclarecer algumas coisas de forma mais concisa e clara. Primeiro, este ranking é baseado na minha opinião. Segundo, apenas considerei personagens que foram vilões por toda a sua vida, não vou considerar um vilão que no final virou um herói. Terceiro, isso não é uma batalha mortal, não se trata de quem venceria em um combate, mas sim de avaliar quem é mais poderoso. Portanto, se um personagem tem mais protagonismo e tem mais feitos, com certeza isso vai influenciar sua posição no ranking. Feito esse esclarecimento, vamos ao vídeo. Em 12º lugar vai ficar a fusão do Ebon e do Raio de Fogo. Ebon e o Raio de Fogo foram dois dos vilões mais poderosos da galeria de vilões do Super Choque. Cada um possuía um poder que causava muitos problemas ao herói. O Ebon era praticamente uma sombra viva, e o Raio de Fogo, como o nome já diz, tinha poderes de fogo. Se separados eles já eram poderosos, imagina uma fusão entre os dois. Essa fusão aconteceu no episódio final do seriado, após o Dr. Todd pulverizar a cura para os meta-humanos na cidade de Dakota. Todos os meta-humanos vão perdendo seus poderes pouco a pouco. Como o Ebon não queria perder os seus poderes, ele acabou se aliando com alguns outros meta-humanos, que incluía o Raio de Fogo com o objetivo de recriar a explosão do Big Bang. Infelizmente, o tiro saiu pela culatra e o Raio de Fogo roubou o gás para si. Ebon o perseguiu e os dois lutaram, acionando o gás. Ebon e Raio de Fogo absorveram tanto gás, que acabaram fundindo-se em um abominável monstro de duas cabeças, que possuía ambos os poderes. Sendo uma fusão, ele é capaz de se esticar, pode criar um vórtice no seu peito que suga tudo em seu caminho, possui uma grande regeneração, e pode lançar rajadas de fogo pelas suas duas cabeças, ou pelas suas mãos. No final o monstro foi derrotado, mas o seu destino final é desconhecido, então não sabemos se eles sobreviveram ou não. Em 11º lugar, o Sindicato do Crime. O Sindicato do Crime é a contraparte maligna da Liga da Justiça de uma terra paralela, onde os heróis são vilões, e os vilões são heróis. O Sindicato do Crime é composto por 6 famílias, lideradas por Ultraman, Coruja, Supermulher, Jade Jarcus, Anel Energético e Johnny Quick, as contrapartes malignas do Superman, Batman, Mulher Maravilha, Caçador de Marte, Lanterna Verde e Flash. O Sindicato do Crime governa sua terra através do medo, e cada chefe de família tem seu próprio grupo de tenentes de confiança chamado de empresários. Entre os membros do sindicato, o mais perigoso é o Coruja, a contraparte maligna do Batman. O cara queria destruir todas as realidades existentes, algo que teria acontecido se não fosse pela intervenção da Liga da Justiça e do próprio Sindicato do Crime. Agora deixa nos comentários, quem venceria numa batalha mortal, o Sindicato do Crime ou os Lordes da Justiça? Deixe nos comentários que eu estou bem curioso para saber a opinião de vocês. Em 10º lugar, Zoom. Eobard Thawne, ou mais conhecido como Professor Zoom ou Flash Reverso, é um dos vilões mais poderosos de toda a galeria de vilões do Flash. Thawne é um cientista brilhante do século 25, conseguindo replicar os poderes do Flash quase 4 séculos depois de ter ocorrido. Agora possuindo acesso à força de aceleração, Thawne ganha praticamente os mesmos poderes do Flash, como super velocidade, força sobre-humana, regeneração super acelerada, intangibilidade, pode criar vórtices de vento e usar relâmpagos da força de aceleração, e é capaz de viajar no tempo. Diferente do Flash, o Professor Zoom não se importa nem um pouco em usar os seus poderes para o mal. Usando a sua super velocidade, Thawne foi capaz de desacelerar a sua morte, mesmo possuindo um buraco de bala na sua cabeça. O Professor Zoom é um dos vilões mais perigosos da DC, sua conexão com uma força multiversal o faz ser um perigo ambulante para todo o universo. Em 9º lugar, Amazo. O Amazo é um dos vilões mais difíceis que a Liga da Justiça tem que enfrentar. Ele é um androide super avançado que foi criado pelo cientista maluco, Professor Arthur Ivo. Amazo possui a capacidade de duplicar os poderes de quem ele vir,
O limite de poderes que ele pode copiar é desconhecido, mas diferente da sua versão da Liga da Justiça Sem Limites, que podia usar todos os poderes ao mesmo tempo. As versões padrões do Amazo não conseguem fazer a mesma coisa. Se fosse o Amazo de Liga da Justiça Sem Limites, que é quase onipotente, com certeza ele estaria mais acima no ranking, mas como não é, ele vai ficar em 9º lugar. Em 8º lugar, Parallax. Essa entidade parasita cósmica é a manifestação do medo primordial, fazendo sua primeira aparição no filme Lanterna Verde, Cuidado com o Meu Poder. Entre os poderes da entidade Parallax, estão o controle e a manipulação de energia induzida pelo medo, projeção de energia, criação de construto energético, projeção de medo, controle mental e possessão, podendo tomar posse do corpo de alguém quando este sente o menor medo. Uma de suas vítimas foi o Lanterna Verde Hal Jordan. Hal, possuído pelo Parallax junto de Sinestro, destruíram o lar dos Lanternas Verdes, com todos os seus habitantes. Apesar de ser a entidade que representa o medo, o Parallax foi tão mal adaptado que nem parece que ele é poderoso. Mesmo possuindo um Hal com 10 anéis do poder, ele foi derrotado por um John Stewart inexperiente com o anel da tropa dos Lanternas Verdes, e ainda foi morto por uma flecha. Nem parece que o Parallax é capaz de enfrentar o próprio Espectro, que é a encarnação da própria ira de Deus. A maior demonstração de poder do Parallax de fato, só foi destruir Oa e a tropa dos Lanternas Verdes, mas até nisso é complicado para ele, já que ele não realizou esse feito sozinho. Se o Parallax tivesse sido bem adaptado, com certeza ele estaria no top 5, mas como isso não aconteceu, ele vai ficar aqui. Em 7º lugar, Doomsday. O Doomsday, ou o Apocalipse no Brasil, é praticamente uma máquina mortífera e um dos vilões mais poderosos de toda a DC. Ele é um monstro kryptoniano que foi criado para matar o próprio Superman. O que ele é realmente capaz de fazer, algo que poucos vilões nas animações da DC conseguem. O Doomsday possui uma força física que rivaliza e até supera a do próprio Superman. Ele é capaz de arrancar sangue do Superman só usando força bruta. Sua resistência também é algo monstruosa. Ele é praticamente invulnerável, resistindo aos golpes mais fortes de pesos pesados como o próprio Superman e Mulher Maravilha. Mas o que torna o Doomsday uma força que se deve ser temida, é o seu fator de cura, que o faz ser quase imortal, e a sua adaptação reativa, ficando mais poderoso com o decorrer do combate. O Doomsday também possui protuberâncias ósseas por todo o seu corpo. Esses ossos são tão afiados que cortam a pele dos kryptonianos. O único que é capaz de bater de frente com o Doomsday é o próprio Superman, que precisa usar todo o seu poder para conseguir parar a criatura. Na maioria dos combates entre o Doomsday e o Superman, sempre acaba com o Superman morrendo. Em 6º lugar, Luthor's Brainiac. A fusão entre o Lex Luthor e o Brainiac é com certeza uma das coisas mais icônicas de todas as animações da DC. Após anos dormente dentro do corpo do Lex, Brainiac finalmente se manifesta quando Luthor é encurralado pela Liga da Justiça, mas como o vilão não estava preparado para aquele combate, Brainiac foi forçado a recuar de Metrópolis com o corpo de Lex. A caminho do Cadmus, Brainiac pretendia se armar com a nanotecnologia alienígena do Coração das Trevas e largar o Lex para morrer. Percebendo a simplicidade do Brainiac em apenas digitalizar todas as informações do universo, Luthor mostrou que uma fusão entre ambos seria muito benéfica para ambas as partes. Com a criatividade humana e o poder do Brainiac, ambos se tornariam literalmente um deus, e poderiam recriar todo o universo à sua imagem. Na sua forma final, Luthor Brainiac foi capaz de derrotar toda a Liga da Justiça. Com a nanotecnologia, eles eram capazes de criar qualquer coisa, desde uma coisa simples como uma arma de fogo, até clones da Liga da Justiça com os mesmos poderes. A única coisa que foi capaz de derrotar essa fusão foi o soco de massa infinita do Flash. Se não fosse pelo Flash, o Luthor Brainiac teria destruído toda a Terra e se tornado uma ameaça a todo o universo. Em 5º lugar, Darkseid. O Darkseid é um dos vilões mais temíveis e poderosos do universo das animações da DC Comics. Darkseid é retratado como um senhor da guerra cósmico, que busca o poder absoluto e controle sobre os seres vivos da existência.
Sendo o soberano de um planeta inteiro, Darkseid possui um grande poder bélico e tecnológico, sendo capaz de destruir mundos inteiros usando as suas bombas infernais. Ele ainda possui um exército de seguidores fiéis, como os Parademônios e as Fúrias. Como um novo deus, Darkseid é um dos seres mais poderosos do universo, existindo poucos seres que são capazes de rivalizar com o seu poder. Ele é capaz de enfrentar toda a Liga da Justiça sozinho. E é um dos poucos que consegue aguentar um Superman liberando toda a sua força, sozinho. Ele também conseguiu destruir toda a tropa dos Lanternas Verdes e os Guardiões do Universo. Entre todos os seus poderes, o mais perigoso é os seus raios ômegas, feixes de energia que perseguem e desintegram o seu alvo. Algo que é importante ressaltar é que o Darkseid que a gente vê normalmente nas animações, nos filmes e até nos quadrinhos, não é o verdadeiro Darkseid, mas sim avatares que possuem apenas uma fração do seu poder. É por isso que às vezes a gente vê o Darkseid conseguindo ferir o Anti-Monitor pré-retcon, mas outras vezes a gente vê ele apanhando para um personagem mais fraco. O verdadeiro Darkseid é literalmente a personificação do próprio mal e da tirania, sendo uma das entidades mais poderosas de todo o multiverso DC. O avatar mais poderoso que a gente já viu do Darkseid nas animações, para mim é o dos Novos 52, o mesmo que enfrentou o Trigon. A crise nas Infinitas Terras está chegando nos próximos anos. Caso tenha cena do Darkseid ferindo o Anti-Monitor, com certeza ele vai subir muito no ranking. Em quarto lugar, Trigon. Trigon é uma entidade demoníaca de imenso poder, sendo um conquistador de mundos e o destruidor de Azarat. Trigon é cheio de habilidades que o fazem ser quase invencível. Ele é um poderoso usuário de magia negra. Como um ser demoníaco, Trigon é essencialmente mortal, não podendo ser morto de forma convencional e sempre retorna após ser derrotado, tornando-o uma ameaça persistente. Pode ressuscitar os mortos, é capaz de incorporar em qualquer ser vivo, pode conceder poderes, é invulnerável, possui uma força física imensa, tornando-o um adversário formidável no combate corpo a corpo, podendo enfrentar e derrotar facilmente heróis superpoderosos, como os Titãs e a Liga da Justiça. E como se não bastasse sua própria força, Trigon ainda tem um exército de outros demônios sob o seu comando. Nem o Darkseid conseguiu tancar o Trigon, o Capiroto humilhou o novo deus, e ainda afirmou que não se surpreendeu com o seu poder. Em terceiro lugar, a Criança. O Lorde do Caos chamado de Criança foi um dos vilões mais poderosos que já apareceram na série Justiça Jovem. Ela foi enviada pelos Lordes do Caos para destruir o Clarion, um Lorde do Caos que estava deixando a desejar. A Criança possuía dentro de si o poder de todos os Lordes do Caos, o que fazia dela uma força imparável. Nem a união de forças entre o Clarion, Senhor Destino, Zatanna e o demônio Trigun foram capazes de parar essa garota. A Criança era tão poderosa que ela estava causando uma destruição em escala global, criando vulcões, tempestades, furacões e bagunçando a gravidade, por exemplo. Entre os poderes da Criança estão manipulação do fogo, manipulação climática e da terra, negação de poder, manipulação da gravidade, invocação, imortalidade, criação de portais, manipulação do caos e da magia, viagem no tempo e distorção da realidade. Ela destruiu a Torre do Destino como se fosse uma torre de Lego, destruiu a âncora do Clarion e danificou o Elmo do Destino. A Criança só não matou todo mundo, por dois motivos. O primeiro foi a intervenção do Vendal Savage, convencendo os Lordes do Caos a pararem de apoiarem a Criança. E mesmo sem o poder dos outros Lordes do Caos, ela ainda estava dando trabalho. E o segundo motivo de sua derrota foi ela não ter protegido a sua âncora, que é a fraqueza de qualquer agente da Ordem ou do Caos. Depois que conseguiram destruir a âncora dela, ela voltou à sua forma original, e foi forçada a voltar para sua dimensão. Se não fosse por esses dois motivos, a Criança teria matado todo mundo. Em segundo lugar, Imperador Coringa. Que o Coringa é um dos vilões mais perigosos da DC, isso todo mundo já sabe. Mesmo sem nenhum poder, ele é capaz de criar um grande caos.
Agora imagina esse mesmo Coringa, possuindo os poderes de um duende da quinta dimensão. O cara iria ter literalmente o poder de rasgar as estruturas da própria realidade. E é isso que aconteceu em Batman, Bravos e Destemidos no episódio 19 da segunda temporada. Após receber por acidente os poderes do Bat-Mighty, o Coringa transformou todo o universo no seu reino personalizado e caótico. Na verdade, ele destruiu o próprio universo apenas cantando. Quem sofreu mesmo nas mãos do Coringa foi o próprio Batman. O Coringa matou e ressuscitou o Batman várias vezes, cada morte sendo mais cruel e brutal que a outra. No final, o Imperador Coringa foi derrotado por ele mesmo, e pela inteligência do Batman. É bem fácil ver o Imperador Coringa brincando com todos os outros personagens desse ranking, seja transformando Darkseid num boneco da Lego, fazendo Trigon de charuto, ou colocando a criança numa creche. Em primeiro lugar, Anti-Monitor. O Anti-Monitor é retratado como uma entidade cósmica de destruição em larga escala, capaz de desencadear eventos cataclísmicos que ameaçam a existência de todo o multiverso DC. A gente até já teve uma adaptação do Anti-Monitor nas animações, que foi na série animada do Lanterna Verde. Animação muito boa por sinal. Nessa animação, o Anti-Monitor surgiu no planeta Malthus graças às mãos de Crona, um guardião do universo renegado cuja obsessão era criar um ser de poder inigualável, com a capacidade até mesmo de manipular o tempo. Entretanto, o Anti-Monitor não tardou a perceber sua própria supremacia e rompeu as amarras de seu criador. Crona, então, conseguiu exilá-lo em outro universo, que o Anti-Monitor quase consumiu por completo. Posteriormente, Crona enganou Nigel Fortenbell em um acordo que inadvertidamente abriu uma fenda dimensional, permitindo o retorno triunfante do Anti-Monitor. O Anti-Monitor é capaz de converter qualquer coisa em antimatéria para seu consumo, devorando trilhões de planetas em sua fome insaciável. Ele até foi uma ameaça durante um tempo, mas no final a grande ameaça mesmo foi a Aya com o corpo do Anti-Monitor, representando uma ameaça para toda a existência. Essa versão até é poderosa, mas nem se compara à sua contraparte dos quadrinhos. Mas isso está prestes a mudar. Já é confirmado que nos próximos anos a gente vai ter a adaptação da saga Crise nas Infinitas Terras em animação. Provavelmente essa animação vai chegar em 2024 ou 2025. E como vai ser Crise nas Infinitas Terras? Com certeza a gente vai ver o Anti-Monitor destruindo um monte de universos que a gente ama. Como por exemplo o universo de Liga da Justiça Sem Limites, Justiça Jovem e Jovens Titãs. E se adaptarem o personagem fielmente, com certeza ele vai passar o rodo no multiverso. Espero que tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, deixem o seu like e considerem se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Também convido vocês a conferir nosso vídeo sobre os personagens mais poderosos de todas as animações da DC. Quanto a esse vídeo em particular, no futuro, tenho planos de revisar o ranking, corrigir possíveis erros e incluir personagens que eu esqueci, bem como adicionar outros. Mesmo assim, vai lá assistir após este vídeo. E para os fãs da Marvel, não se preocupem, temos também um vídeo sobre os personagens mais poderosos das animações da Marvel, que é muito interessante. Nos vemos no próximo vídeo. E fui!